Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um OFM Cast, que é o nosso primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. E hoje, seguindo aquela nossa sequência de conversar sobre os grandes pesquisadores das bases aí da ortopedia funcional, nós vamos falar de se não mais, um dos mais relevantes dentro do nosso estudo, que é o Alexandre Petrovic, né? O Alexander Petrovic, né? Então, olá, tudo bem? Tudo bom. Beleza, então vamos lá. Quem foi o Petrovic? Conta aí para nós quem é o Petrovic e a relevância dele. Pois né? o professor Alexandre Petrovic era um iugoslavo radicado na França, né? Na verdade, ele era um médico, né? Ele tinha o sonho de se tornar médico. Devido ao comunismo, no início ele teve que ser músico primeiro, depois é que ele conseguiu fazer a medicina, mas a paixão dele era a medicina e principalmente o estudo também, né, de como que o crescimento se processava e o estudo da fisiologia óssea, basicamente dentro de uma série de contextos, né? Ele se destacou muito, não só nessa área nossa, mas em outras áreas também. Foi de uma relevância muito grande e ele era um homem de laboratório, ele não era um homem de clínica. Ele trabalhava com pesquisa e investigações, né? Trabalhando muito com animais e com investigação, também com cultura celular, trabalhou muito com cultura celular. Então, assim, é fascinante para mim, que sempre trabalhei com isso também, ver, né, todos os trabalhos do Petrovic, é maravilhoso. E quais são as principais pesquisas, né, do Petrovic? Aqui são relevantes para nós. Por exemplo, ele estudou o crescimento condilar. Certo. E ele descreveu pela primeira vez uma célula que ele chamou uma célula tronco indiferenciada, que ele chamou de esqueletoblasto, que poderia se transformar tanto no osteoblasto quanto num condroblasto, dependendo da solicitação funcional, e que no côndilo isso acontecia de uma forma diretamente relacionada com a solicitação funcional. Então ele estudou isso muito. Ele estudou também como que as pressões ou tensões, né, sofridas pelo sistema crâniofacial gerava alterações em forma, e trabalhou muito com o que ele chama de servosistema, né? Ou seja, com a relação entre a percepção dos contatos dentários, que ele chamava de comparador periférico, na geração de estímulos de compensação no sentido sagital para que o crescimento crâniofacial se processasse. São experimentos fantásticos. Né? Tem um experimento dele, né, que a gente já ouviu falar e vê, que é a questão da cultura de células ósseas, né, dos ratos. Isso. Certo? Uhum. E que teve um achado inusitado. Né, inclusive. Qual que foi? Conta pra gente. Eles estavam estudando o comportamento das células ósseas, né, em cultura celular. Então, para quem não sabe, cultura é o seguinte: você pega um pedacinho daquele tecido e põe no meio de cultura, dissolve as células ali, e as células estão vivas, proliferam ali, e é uma forma de estudo muito usada, né? Então eles estavam fazendo esse trabalho, ele e a equipe dele, né? E o que eles descobriram? Que existiam, né, dentro do tecido ósseo 6 categorias distintas de resposta proliferativa. Tinha grupos de osteoblastos que proliferavam com muita rapidez e outros que era lentinho, e eles foram categorizando aquilo e viram que tinha então 6 categorias distintas de resposta tecidual no tecido ósseo. Fantástico. E os estudos dele, né, em animais, eles sempre acabaram gerando muitas controvérsias, né? Teve gente que começou a chamar ele de dentista de rato, sendo que ele nem dentista era, coitado, ele chama de dentista de rato. Como que ele rebateu essas críticas e saiu por cima disso? Porque quando ele publicou a questão das 6 categorias distintas, né?
uma das críticas foi essa: mas sem rato, como é que isso pode acontecer em gente? Não vai ser isso. E eles chamavam ele de dentista de rato porque quando ele estava estudando a cartilagem condilar, ele colocava um propulsor no ratinho, que era jogava para frente, então chamava ele de ortodontista de rato, né, e tal, porque ele jogava a mandíbula para frente. Bom, da mesma forma que o Moss, o bom pesquisador, ele não se deixa abater por nenhuma crítica, antes pelo contrário, serve de força motriz, né? Então, como ele tinha acesso a hospitais, né, na França, e na França acontece, por exemplo, muita fratura de mandíbula, porque o pessoal anda muito de bicicleta, enfim, ele começou a fazer uma coleta de amostras humanas, de ramo, pedaço de ramo, quando tinha alguma fratura, e também, como ele tinha contato com muitos ortodontistas, toda vez que algum ortodontista ia remover um premolar com finalidade ortodôntica, ele pedia para pegar um pedacinho do osso alveolar para fazer cultura, né? Então, com isso, ele conseguiu, ele e a equipe dele, quando eu falo ele, é ele e todo mundo que trabalhava junto com ele, eles conseguiram o maior número de amostras que já foi conseguido na literatura para se investigar alguma coisa, né? Então, uma amostra gigantesca em termos de colocar em cultura e ver a proliferação. E aí ele mostrou que no ser humano também existem 6 categorias distintas de crescimento tecidual. Então, tem aquele que é lento e tem o outro que é rápido, né? E fez correlações disso. Fantástico. E como que a gente usa isso clinicamente, né? Acho que é uma pergunta aí que todo mundo está se fazendo. Porque ninguém vai fazer biópsia, né? Mas olha a sacada dos caras, né? Essas biópsias que foram feitas de osso alveolar pertenciam a pacientes ortodônticos. Ou seja, todos esses pacientes tinham uma radiografia, teleradiografia, que foi feita para fazer o tratamento. Então, eles começaram a tentar fazer uma correlação estatística com resultados obtidos com alguma análise cefalométrica e as categorias de resposta tecidual que eles tinham obtido. E depois, tenta daqui, tenta dali, se juntaram, né, a outros pesquisadores, enfim. No final das contas, a análise cefalométrica de Laverne e Garçon, que são 2 pesquisadoras, batia certinho com as categorias de resposta tecidual que ele tinha achado. Então, com isso, ficou sendo possível fazer o quê? Você faz a análise cefalométrica e você acha qual é a categoria de resposta tecidual. É até importante a gente lembrar uma coisa, veja bem, isso foi um trabalho feito braçal mesmo, fazia lá a análise cefalométrica, esse aqui pertence ao tipo rotacional P2D. Aí ia lá nos arquivos, P2D é qual categoria de resposta tecidual? É 1. Aí vai fazendo, achava outro P2D, é qual? É 1. É porque eles tinham o arquivo das amostras, né, do índice mitótico, né, de cada um daqueles pacientes. Nossa. Então foi assim, um trabalho homérico, mas que é incontestável. Fantástico. E assim, conhecer essa categoria de resposta tecidual é de fundamental importância para o nosso planejamento em ortopedia funcional, né? E assim, eu queria que você explicasse um pouquinho isso e falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Assim, da importância de conhecer isso, tanto para o planejamento quanto para o prognóstico, e dar um direcionamento para o paciente. Exatamente. Isso isso não tem nem contestação, né? Você poder dizer para o paciente que o tratamento dele é favorável ou desfavorável, ou seja, então que ele tem que colaborar muito, que o tratamento vai demorar mais, ou que o tratamento pode ser mais rápido. Então, a gente tem condição de estabelecer com o paciente um vínculo maior, mostrando para ele o potencial que ele tem de maior ou menor resposta e qual que é a tendência também que ele tem, né, de crescer mais a mandíbula ou a maxila, porque isso tudo a análise nos dá.
Então, com isso, você cria com o paciente um vínculo melhor e você tem até mais credibilidade, porque aquilo que você está propondo está fundamentado numa constatação científica de resposta que aquele paciente vai dar, né? Fantástico. Então assim, eu acho que o que fica para nós de mensagem, né, é que assim, todo dentista, principalmente que trabalha com ortopedia funcional, né, que quer se dedicar à ortopedia funcional, tem que se inteirar e entender um pouco, né, sobre a análise de Petrovic, né, para poder fazer esses diagnósticos e esses prognósticos de forma mais correta. Exato, é fundamental, precisa mesmo. Tem que entender um pouco mais Petrovic, ler a respeito do trabalho dele, porque o respaldo é fantástico. Compreender as respostas, né, remodelativas, como que elas vão acontecer e como que a gente pode prever, né, o tempo, inclusive, do tratamento e tudo mais. Exato. Então, pessoal, esse foi mais um OFM Cast. Ficamos por aqui. Se você gostou aí, deixa o like no nosso vídeo para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais pessoas que tenham os mesmos interesses. Se não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para receber e ficar aí sempre à frente das novidades da ortopedia funcional dos maxilares. Até mais. Tchau, gente.